Olá você, Cidade Entrevista está no ar. Que bom que você está conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, onde você estiver. Cidade Entrevista, toda quinta-feira, meio-dia, aqui pelo canal Igreja da Cidade Online. A sua família, onde você estiver. E o nosso Cidade Entrevista continua no contexto da nossa campanha Viva Saudável, a sua saúde importa. Então, bora lá, manda o convite para 5 pessoas, pelo menos agora. Pegue o link, mande para pessoas que você ama, que você quer ver com uma saúde melhor. Porque o programa 17 do Cidade Entrevista hoje é sobre cuidados com o corpo na sua postura. Então, cuidados corporais com a postura para que você tenha uma vida livre de dores, uma coluna mais saudável e aí você possa andar, correr e viver uma vida mais saudável. Então, se você sabe alguém que está sofrendo por causa de situações com relação ao cuidado com o seu corpo, mande esse link para que mais pessoas possam receber nesta oportunidade. Eu tenho 2 convidados especiais que daqui a pouco vou apresentar para você. Gente, sabe tudo desta área de cuidados com o corpo. O nosso Cidade Entrevista vai sempre ao ar também com o oferecimento da nossa editora Inspire, livros para inspirar a sua vida. E tenho aqui a nova edição do livro Sua Saúde Importa, escrito por vários profissionais na área de psicologia, de cuidados com a nutrição, medicina, cuidados com o corpo. Sua Saúde Importa. Agora você pode adquirir na edição impressa ou na edição também em e-book. Pelo Amazon, pelo Kindle, você pode comprar e baixar a edição online, digital, ou também pedir pelo Amazon ou pela loja da editora Inspire, está aí o QR Code, e vai chegar onde você estiver a edição também impressa na sua casa em no máximo 3 dias. Então, vamos ler, observar e praticar. No final de cada capítulo, são 40, você tem uma tarefa prática. Editora Inspire, livros para inspirar a sua vida. Então, Cidade Entrevista está no ar. Cidade Entrevista com Pastor Calito Paz. Realização, Igreja da Cidade Online, sua família onde você estiver. Apoio, Editora Inspire, 10 anos de boa leitura. Coisa boa, Cidade Entrevista está no ar, que bom que você não foi embora, está aqui com a gente. Eu estou aqui com o Tiago Macedo Basto e com o André Silva. Olá, Tiago, tudo bem? Boa tarde, pastor, boa tarde, Igreja da Cidade. É um prazer grande estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a nossa saúde da coluna. Ótimo, que bom. Tudo bem, André? Bem-vindo. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. É sempre bom, né? Falar sobre exercício, cuidado com a saúde, cuidado com o corpo. Então, esse tema é o nosso dia a dia, né, Tiago? Então, a gente vai poder contribuir um pouco aqui com todos. Ótimo. A área deles, vão nadar de braçada aqui. Aproveita aí para você anotar. Tiago Macedo Basto é casado, tem 2 filhas, é fisioterapeuta, especializado em medicina física e reabilitação, atua na medicina do esporte aqui em São José dos Campos, já está no ramo da medicina física, já na fisioterapia por 15 anos. Também aqui o André Silva, ambos são membros aqui da Igreja da Cidade. Também o André é casado, tem 3 filhos, é professor e pai de educação física, professor de educação física, pós-graduado também em personal trainer. E atua também na área aqui em São José dos Campos há 15 anos. Então vocês regulam. E várias coisas em comum, né? Um tem 2 filhos, 3 filhos, regula a idade, pós-graduados, na mesma área e o mesmo tempo de atuação. Como tem sido atuar nesta área em nossa cidade? Eu faço a pergunta para os dois e se vocês
amam servir nesta profissão. Daqui a pouco eu tenho perguntas para o dia a dia aqui nosso. Vamos começar pelo Tiago. Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes sempre, mais do que tratar, mais do que acompanhar, a gente tem que mostrar a realidade, principalmente para os jovens, para as crianças, a gente tem que mostrar, tentar tirar uma consciência corporal do processo. O que eu digo de consciência corporal? Eu digo você ter o entendimento do seu corpo, digo quando jogar um videogame, quando deitar num sofá, quando chegar da escola. Então, assim, você tem que buscar esse equilíbrio, essa constância, porque mais do que ir lá, fazer um tratamento, nós orientarmos, falarmos, fazer atividade física, ele precisa dar essa continuidade para esse processo. E o que eu gosto muito é de fazer gestão de pessoas. E eu acho que gestão de pessoas dentro da medicina ela é importantíssima. A medicina preventiva, o cuidado, mostrar o acesso a todos. Às vezes a pessoa não tem tanta condição, mas ela gostaria de um tratamento especializado que é caro. Aí a gente acaba apresentando, acaba fazendo, porque você buscar isso é o que vai dar excelência no atendimento. Você ama o que você faz? Amo muito. Que bom. André, e como é que é servir na sua área? Fala um pouquinho, como o Tiago falou, como que você atua na sua academia, com personal trainer, o cuidado preventivo também para evitar futuros problemas. Eu me identifiquei com o que o Tiago falou sobre o início das atividades físicas quando criança, né? Então, antes de ser professor de educação física, eu pratiquei esporte durante muitos anos. E aí, o que você praticava? Eu joguei handebol durante 15 anos aqui pela cidade. E nesse processo onde veio a formação acadêmica, depois veio a questão do trabalho. E aí eu não fui para o esporte de alto rendimento como o Tiago e parti para a atividade terapêutica, que é atender as pessoas comuns que buscam saúde, qualidade de vida, que buscam emagrecer, ganhar massa muscular, evitar dores nas costas. E o que eu encontro muito é justamente você conseguir colocar na rotina das pessoas o exercício físico. E o meu trabalho ele cai muito nessa questão de ensinar a pessoa a ter o horário fixo, de ter uma agenda de treinos, assim como a gente vai trabalhar, como a gente estuda, como a gente vem aqui na igreja, a gente ter esse tempo de fazer o exercício e lutar mesmo para conseguir colocar isso no dia a dia. E aí, como profissional, é interessante que quando a pessoa consegue fazer isso, você vê quando ela chega, né, naquele estado inicial e os avanços. Então, você faz um processo mesmo de reeducação. Reeducação, né? Esse que é ok, coisa boa. Então, essa é uma área que os dois estão o tempo todo trabalhando de conscientização e a igreja entra no seu papel também, que é um lugar espiritual, mas é um lugar de bem-estar. Então, queremos que as pessoas entendam que cuidar da saúde é também uma gestão espiritual do nosso corpo, porque a gente só ganha ele uma vez. Então, temos que cuidar dele para maximizar o seu uso e também potencializar o que podemos fazer com ele para a expansão do reino de Deus. Mas é um assunto que está em plena efervescência na sociedade. Por exemplo, estudo divulgado em maio desse ano, 2021, feito em parceria da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a Fundação Oswaldo Cruz, quer dizer, 3 instituições extremamente importantes no país, Fiocruz, Unicamp e o UFMG. Em 2020, o brasileiro aumentou em 1h20 o tempo médio que passava em frente à televisão. E aí, diante disso, eu tenho uma pergunta. Se o número de horas do brasileiro com a pandemia aumentou, que já não era baixo, em 1h30, e 62% dos brasileiros deixaram de realizar exercício físico durante a pandemia, se essa pesquisa, vocês observam o resultado disso lá no seu consultório e na sua academia, se é fato ou não que, de fato, as pessoas aumentaram o tempo sentadas, passivas na TV, e se diminuiu a prática intencional dos esportes. O que vocês têm notado, os dois? Dentro do consultório, a primeira coisa que a gente percebe em relação a essa pesquisa é a idade dos pacientes que nos procuram. Crianças
Antes iria uma idade 40, 45, eu digo de dores, né? Dores crônicas. Hoje as mães levam as crianças com 12 anos, 13 Meu anos, Deus. que é a idade do celular intenso, o videogame, a postura inadequada, a escola remota, que agora que começou a se aplicar melhor, mas foi bem confuso, desafiador no começo. Então, assim, realmente é uma situação muito, muito crítica. As crianças chegando com dores fortes, mochila pesada, tudo isso a gente já tinha, só que agora piorou tudo, né? Com o tempo de ociosidade, André sabe, o corpo da gente é como uma máquina, como um carro. Ele precisa de atividade, ele precisa se movimentar. O que muita gente tem até um engano, quando a gente tem uma dor, claro, depende da dor, mas uma dor ou um acometimento que apareceu, a gente logo pensa em repousar. Essa não é a melhor opção. A dor, muitas das vezes, Melhor é claro, alongar. a gente precisa de uma atividade para sanar essa dor. E isso é um erro, falar, hoje eu vou ficar deitada porque eu estou com dor na minha cervical. Esse é o pior erro que tem. Então a gente está orientando muito os pacientes estão, lógico, buscando mais informações e a gente acaba orientando eles melhor e eles estão vendo que a resposta é na atividade, né? Olha só, gente, um profissional aqui falando de algo. Quer dizer, criança com 12, 15 anos, a única dor, no máximo, que ela pode ter é a dor de crescimento. Quer dizer, se é uma dor por uma questão de posicionamento de mau uso repetitivo, você, pai, tem que ficar de olho, você, professor, tem que ficar de olho. Olha o profissional aqui dizendo, estão chegando no consultório de fisioterapia para tratar a dor num tempo em que não precisa ter essa dor, se cuidar do seu corpo e da postura de forma correta. Então, fique atento e ouça aqui o profissional. André, como é que o pessoal está se portando? Faz sentido também para você essa pesquisa? Faz total sentido, né? Quando houve o primeiro lockdown, uma das ações que eu tive como professor foi dar aulas na minha rede social, em determinados horários semanais, 3 horas semanais, toda segunda, quarta e sexta, para quem quisesse fazer, justamente para tentar instruir as pessoas, porque... Até como serviço público, né? Como serviço público, eu acho que tem muito a ver com a missão nossa, né? De conseguir levar o que a gente faz profissionalmente para ajudar as pessoas, né? Dentro dessas pesquisas, a Escola Americana de Medicina e Esporte, ela fez os primeiros estudos sobre a pandemia e o Covid-19 em si. A gente sabe que a maior área de atuação dele, de efeito do Covid, é na gordura, no processo inflamatório e a nível pulmonar. Então, pessoas que têm uma saúde cardiopulmonar com atividade física, seja ela de caráter aeróbio, caráter desportivo, caráter recreativo, ela já estaria com um primeiro mecanismo de defesa, né? Então, eu peguei tudo que eu já fazia, coloquei na minha rede social e o trabalho no home office foi um agravante, né? As pessoas passaram a ter uma jornada estendida também. Antes tinha-se as 8 ou 10 horas de trabalho, com o fato de estar em casa, essa jornada acabou sendo maior. Então, esses maior fatores, sentado no mesmo lugar. Maior sentado. Porque quando você tem que se locomover, já é algum exercício, né? Exato. E interessante, olha isso aqui, essas estatísticas. Primeiro é que o uso excessivo do smartphone, quer dizer, o telefone móvel, ele é uma benção, ele encurta a distância, ele facilita a vida, mas tudo que é demais em excesso é prejudicial. Alguém já disse que a diferença entre remédio e veneno está na dose, né? Então, o demais, o que é over, Portal G1, dia 14/6/2001, olha essa aí. Efeito home office. Pesquisa, 72% dos americanos fazem home office na cama. Quer dizer, o cara não levanta da cama para ir fazer o seu home office. Quer dizer, traz o computador para a cama, um problema terrível. Se você está fazendo isso, pare de fazer isso. Portal Terra, 16/6/2001. Diabéticos, o exercício físico é tão importante quanto o medicamento. A atividade regular ajuda a controlar o nível do açúcar no sangue, melhora o funcionamento do coração e sistema respiratório. G1, 23/6/2001. Atividade física proporciona vontade de viver. Estudo em Harvard aponta que traz senso de vida. O que vocês acham sobre esta pesquisa? Senso de vida. O esporte tem esse poder?
É claro que sim, o senso de vida, a motivação, mas além da liberação hormonal, né? Que a liberação de serotonina e endorfina já tem uma explosão química no corpo da gente que motiva, que faz a gente querer mais, né? Agora, a atividade física não tem nada de melhor. As articulações precisam. Articulações são movidas com fluidos. É como um robô. A gente precisa estar sempre em movimento. Só que o importante, que eu acho que muitas pessoas também buscaram atividades físicas desenfreadas pelo momento, sem supervisão. Sem um preparador físico, sem a parte de reabilitação, sem a parte médica, isso também é muito perigoso. Eu tenho muitos pacientes que estão machucados pelas atividades e a gente precisa, ao invés de atuar na frente, tem que voltar atrás. Poxa vida. Então, assim, a orientação é super importante, como o André fez nas redes sociais, ou uma breve consulta. Quantos pacientes passam com a gente para 1 hora de consulta e é muito revelador isso. Isso mostra que o jeito de pisar, o jeito de levantar, o jeito de amarrar o tênis, a gente tem que ser meio que um robô. A consciência corporal é isso. A consciência corporal faz com que a gente não deite no sofá. Você podia fazer uma coisa prática? Falar, nossa, fala de um erro desses aí que você falou, ou de amarrar o sapato, ou de ficar em pé, ou de sentar. Uma coisa que é errada numa postura básica e uma coisa que é correta. Primeira coisa que é importante que eu ensino meus pacientes, em todo o trabalho, independente se é joelho, a forma certa de respirar. A maioria das pessoas respira errado. Aí você fala, mas qual a relação da respiração? A respiração correta, que é puxar pelo nariz, inspirar, soltar pela boca, esse movimento costal, e você solta o ar na barriga, diafragmática, isso aí faz com que até a minha coluna estala quando eu faço. Você vê como tem a mobilidade torácica, recruta alvéolos pulmonares, ou seja, a maioria ela respira como um caminhoneiro que trabalha muito tempo, ou um motorista, que fica só com a barriga assim. Aí você chega no consultório e fala, respira, paciente, só com a barriga. O pulmão acaba nem evoluindo, nem abrindo. Aí você reeduca, isso é o primeiro passo. Outro passo, amarrar o tênis. A coluna da gente permite alguns movimentos. A rotação cervical é a que mais permite, a torácica ela trava a gente ela um pouco menos, e a lombar ela faz a flexão e um pouco de rotação. Esse é o maior erro, no calçar o tênis. Você faz uma flexão e uma rotação. Aí você começa a puxar o tênis e tentar colocar. Aí você fala, mas eu fiz... Mas quantas vezes você coloca o tênis na vida e faz errado? Quantas vezes você faz essa torção? Qual o jeito certo? Sentar, então a primeira coisa é sentar num lugar certo. Senta num lugar certo, seu sapatinho você pega com flexão, colocou seu sapato e amarra o tênis aqui. Ah, mas é bota. É assim mesmo que põe. Ah, mas minha perna não vai. Aí já tá... Primeiro defeito que já mostra pra gente ali. Os rotadores já estão encurtados, já temos um problema. Eu não consigo. Eu falei assim, vamos conseguir juntos. Já é um trabalho que você faz, esse é o jeito certo. Jeito de levantar da cama. Quantas vezes a gente levanta? Às vezes 5 da manhã, um sopetão. Aí você vai e levanta com o corpo frio. Ah, nunca doeu? Vai doer ali na frente. Ou vai incomodar. Você tem que rodar de lado, coloca no ilíaco o peso, levanta, solta as pernas e sai. Eu acho legal que nos atendimentos que a gente faz, normalmente 10 atendimentos, por exemplo, de um caso não tão grave, na terceira, na quarta sessão, o paciente já tem essa consciência. É impossível o paciente, todo o comando que você dá de respiração, de repetição, ele chegar e levantar errado. Você observa, na quinta ele levanta bonitinho. É como um robô. Ele passa a olhar no espelho e olhar seus ombros. Ele vai no shopping e olha, olha como que eu estou, a minha roupa está caída aqui. O pastor está com o ombro maior que o outro. Você começa a ficar um robô. E é interessante isso que o Tiago está falando, que o corpo, ele se adapta. Porque fazer o que é errado, você está fazendo um esforço. Voltar a fazer o que é certo, leva as coisas para o lugar. Então ele falou, com 5 encontros, você já se reencontrou. Por quê? Porque ele foi feito para ser da maneira certa. O mau uso está forçando o errado. Voltar para fazer o que é certo. Isso também se aplica ao mundo espiritual. Por exemplo, você que tem o hábito de mentir. Mente.
Se você começar a se disciplinar e passar a falar a verdade, no começo vai ser mais complicadinho. Mas daqui a pouco você vai ver que você foi feito para isso. Você foi feito para falar a verdade e não para falar a mentira. Se libertar do álcool, da bebida. No começo vai ser difícil, mas depois o seu corpo vai gostar tanto disso que você vai ver que você não precisava do álcool, não precisava do fumo para ser uma pessoa alegre e feliz. E a resposta da dor, André, a resposta do cérebro frente a essas coisas erradas é a dor. Uma telefonista que a vida inteira ficou com o telefone com o ombro assim, o corpo adota isso como certo, mas a gente sabe que não é. E ela fica assim. Aí quando eu peço, ou quando eu vou brigar, eu vou fazer uma liberação miofascial, a gente vai tentar fazer esse alinhamento, o cérebro acusa a dor e volta ao que ele acha que é o certo. Inverte-se valores. Eu falo para os meus pacientes, o tratamento é uma inversão de valores. A gente olha como que é profundo. É só chegar lá e alongar? Não é. É a essência, a consciência, é você voltar para o que era, porque é o correto. Certo. Olha só que bacana, gente. Dica de ouro aqui do Cidade Entrevista para você, de cuidados corporais. Sua saúde importa. André, como pessoas chegaram na sua academia ou te contrataram como personal trainer e você recebeu pessoas com depressão, com uma situação de ânimo muito baixa e através da prática você viu essa mudança? Sim, pastor, a gente percebe dentro desse mundo de pesquisas que o Brasil, pelo tempo que a gente passou na pandemia, foi o país que mais sofreu psicologicamente, né? Para terem uma ideia, 61% das pessoas hoje no nosso país, elas sofrem de algum transtorno de ansiedade. Mais de 45% das pessoas hoje têm problemas de insônia. E agora saiu um estudo que a depressão está sendo um dos maiores males, né, pelo tempo da pandemia, e a depressão nos adolescentes tem acontecido muito lá no estúdio, né? Como a gente atende muitas famílias, primeiro chega um membro da família, ou o marido, ou a esposa. A primeira queixa é de dores nas costas, excesso de peso, exames sanguíneos alterados, né, triglicérides, cortisol, alguns marcadores hepáticos ali alterados. E aí o médico recomenda que a pessoa inicie a prática de atividade física. E aí essas pessoas, elas naturalmente começam a fazer atividade em excesso, né? Os esportes ao ar livre ganharam espaço nesse período, o andar de bike, os beach tênis, o tênis, esportes em que não haja concentração de pessoas, cresceu muito. E aí essas pessoas, elas precisam iniciar um programa de fortalecimento muscular primeiro. E dentro desse fortalecimento, essa reeducação postural que o Tiago comentou, ela vai acontecendo naturalmente. Eu até brinco, puxando aí para o lado espiritual, que Deus nos deu, né? Um cérebro sedentário e um corpo ativo, né? Justamente, o nosso cérebro, ele procura posições de conforto para ele, que não necessariamente será bom ou adequada para o nosso corpo. E aí, conforme a gente vai movimentando o nosso corpo, essa comunicação corpo e mente vai reeducando, vai reajustando as posturas que a gente adquire ao longo da vida, né? Como amarrar o tênis de forma inadequada, acordar e sair pulando da cama. Quem trabalhou em casa não ter uma ergonomia ali no ambiente de trabalho, doméstico, como tinha na empresa. Então foram fatores que a gente encontrou muito. E sobre as emoções, a liberação hormonal no pós-exercício, são 3 grandes hormônios que a gente libera prioritariamente. A endorfina, que é o hormônio do bem-estar, a serotonina, que tem a ver com a alegria, e a ocitocina, que tem a ver com o amor. Então, a gente tem de gostar do exercício quando ele acaba, a gente tem aquela sensação do, graças a Deus, cumprir aquele objetivo. Satisfação. E essa satisfação, ela vem somente quando acaba. Eu sempre brinco que o treino só é bom quando acaba. E que você sente ele, né? Coisa boa, tem que suar. Tiago, é comum sentir uma dorzinha na coluna? Então, eu acho que o principal, se a gente dividir em adulto, criança, primeiro, que o pastor tinha dito sabiamente, os pais têm que ficar de olho nos filhos. Um exemplo relacionado à escoliose, que é a coluna em S. Normalmente é idiopática, em sua maioria, não tem dor, não tem causa, não tem má postura,
É uma anomalia que pode acontecer, só que pode se tornar terrivelmente grave. Para ter uma ideia, pode chegar numa deformidade estrutural a ponto de pressionar o pulmão, a curva em S, ao ponto de ir para uma cirurgia, se for uma deformidade estrutural, ou até usar aquelas coletes horríveis que para uma criança vai ser muito difícil. Então, notar, às vezes o pai não vê o filho trocar roupa, não olha para as costas e fala, quantos pais chegaram, olha a coluna do meu filho, com 14 anos. Possivelmente desde os 10 já tinha um S aparecendo, nunca viu. E depois é muito mais difícil. A escoliose não volta mais, mas a gente consegue adaptar o corpo frente ao que já teve. Agora, em relação aos adultos, uma dorzinha. Aí volto a dizer sempre na consciência corporal. O que causou essa dor? Forma de trabalhar? Tem muitos pacientes que falam, trabalho sentado na cadeira 8 horas. Levanto 2 vezes. Por quê? Quero acabar rápido. Então, assim, você se sabota, né? Você acaba se prejudicando, você acaba fazendo essa dorzinha virar uma dorzona. E isso em algum momento vai acabar te acometendo de uma forma maior. Que aí a gente tem uma hernia de disco, uma protusão discal, um problema que vai ser muito mais sério, mas começou. Todo mundo que tem uma dor, teve uma dorzinha. Ou uma dor incapacitante, ou uma dor forte. Ah, ela começou há 10 anos atrás com uma dorzinha aqui, ó. Aí depois ela foi e evoluiu, porque então é um sinal de alerta, a gente tem que ver. Mas é possível sim, frente a qualquer atividade, você ter alguma alteração. Ok. André, exercício físico em casa, quem está fazendo de forma autodidata, o que você diria para essas pessoas? É eficaz ou não? Quais os cuidados para você tomar? Se deve procurar um profissional? Hoje em dia, os exercícios feitos em casa, ele ganhou um novo público, né? Que são as pessoas que não possuem tempo e adquiriram a consciência de fazer atividade física sem nenhum equipamento específico. Hoje em dia, grande número de profissionais tem disponibilizado programas de treino em que a pessoa tenha uma orientação de quais exercícios fazer primeiro, quais são os pontos a serem observados, quais as melhores opções e dias de treino, e justamente para evitar que a pessoa que decide começar a treinar em casa, ao invés de ter o benefício da atividade, possa vir a ter alguma lesão, alguma sobrecarga ou algum tipo de trauma ali durante aquela atividade. O que acontece muito hoje? As pessoas tendem a seguir programas de outras pessoas. Então, vamos supor que eu passo o meu programa de treino pessoal e aí o Thiago olha lá na minha rede social e ele quer fazer o meu programa. Então, quer dizer que não vai levar em considerações questões pessoais e particulares do Thiago. Agora, quando a gente pensa em trabalhos de iniciação e conscientização, são atividades mais globais, mais gerais. Vou dar um exemplo aqui, o agachamento, o abdominal, o alongamento, flexão com apoio em cadeira. São exercícios que não vai lesionar ninguém e que vai trazer os benefícios que a pessoa procura. Ok. Você pode dar um exemplo aí para nós de algo bem genérico, qualquer um pode fazer em casa que só vai ajudar e não prejudica? Vou dar o exemplo do agachamento. Então, vocês podem ver que eu estou na posição sentado, com os meus pés afastados e com o meu calcanhar no chão. O simples fato de eu levantar com a minha coluna reta e sentar com ela reta, eu vou obrigar a trabalhar minhas coxas, o meu abdômen para manter a postura e os meus ombros alongados. Eu posso fazer isso 10 vezes, né? Subo e sento. À medida que eu estou subindo, eu solto o ar, então eu expiro. E à medida que eu vou sentando, eu inspiro. Então, eu puxo o ar. Solto o ar. Essa atividade, ela vai ajudar a pessoa a movimentar todas as articulações, joelho, a articulação do quadril, a articulação do tornozelo, vai trabalhar a mobilidade e também vai fazer com que a frequência cardíaca se eleve. Né? E dentro desse trabalho... Vocês dois aí disseram da importância da respiração. Então, nós não devemos inspirar e respirar pelo nariz? O certo é puxar pelo nariz e soltar pela boca. O2 eu quero, CO2 eu libero. Então, esse é o certo. É o certo.
E no trabalho, a gente força isso. Não que o paciente vá sair depois vai acabar condicionando. Mas no tratamento é bem intenso, meio que para memorizar. Ok. Então, a gente... Mas gostei da frase, como é que é? O2 eu quero, CO2 eu libero. Olha aí, boa. Tiago, uma outra pergunta aqui. A partir de qual idade os pais devem, falamos bastante sobre isso, observar uma má postura dos filhos? Quando que a criança tem essa tendência? Sabemos que agora, com a questão da TV, da internet, do smartphone, tudo ficou mais precoce. Mas quando, na sua visão profissional, tem acontecido? Então, esses números variam demais, até por causa desse momento que a gente está vivendo. Hoje, uma criança de 5 anos já tem um smartphone, que é um absurdo. Já não precisaria, Não né? precisaria. Antes era com 12, mas um número que as pesquisas trazem para a gente seria 10, 11 anos. 10, 11 anos é uma idade vital. Eu acho que forma muita coisa com 10, 11 anos. 10, 11, 12, forma caráter, começa a formar algumas características principais para a criança. É claro que um bebê, é uma coisa importante para a gente ter noção. Um bebê que senta em W, é aquele bebê que senta com as pernas como se fosse um W em cima. É um bebê de 1 ano. Ah, é normal, um pouquinho. Já é alguma coisa para o pai ficar com o cu de olho. Porque as articulações não estão formadas, os ligamentos não estão formados, e aí você começa a favorecer movimentos que não são fisiológicos, que não é o normal. O que vai acontecer? Naquele momento nada, mas na frente tudo. Ok. André, atividades recreativas não repetitivas são suficientes para cuidar do corpo, ou você entende? Também isso varia de idade, né? Mas vamos colocar aí pessoas de idade maduras, 30, 40 anos para cima. O que é a sua opinião? Pensando em atividades recreativas, existem 2 tipos de atividades. A primeira atividade é aquela que a gente chama de cíclica, que é a atividade que eu faço o mesmo movimento várias vezes, como correr, pedalar, nadar. São atividades mais seguras para um primeiro momento. Quando a gente pensa em cadeia esportiva, a gente pensa em sistemas complexos corporais. Por exemplo, vai chutar uma bola, vou falar do esporte do Tiago aqui. A pessoa precisa ter uma preparação muscular nas pernas, a pessoa precisa ter uma força abdominal, a pessoa precisa ter um senso de propriocepção, porque a falta de capacidade física e muscular para essas atividades não repetitivas pode ocorrer a famosa lesão do esporte de fim de semana, né? O pastor Marcos Madalena acabou de passar por isso, estava meio enferrujadinho, acabou tendo uma torção desproporcional e terminou numa cirurgia. Exato. E aí, nesses casos, a gente recomenda o trabalho muscular como atividade de base. Então, independente do esporte que eu vá praticar, é interessante que eu tenha uma base muscular voltada para aquele esporte, para que eu previna primeiras lesões e, consequentemente, eu consiga ter uma maior performance durante essa modalidade. No esporte competitivo, os técnicos, atletas, fisioterapeutas, preparadores, eles pensam muito em não lesionar o atleta primeiro, para que ele depois suporte a carga de treino e assim tenha uma máxima performance. Então, quando a gente pensa no esporte, a gente pensa nessa linha de trabalho. Nós estamos conversando com 2 profissionais da área de fisioterapia, o Tiago Basso e o André Silva, e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Cidade Entrevista, cuidados corporais na sua casa hoje ou onde você estiver. Oferecimento Editora Inspire. A gente volta na sequência. Profundo, durável e acessível. O Poço de Jacó foi palco dos mais inspiradores encontros que Jesus teve logo no início de seu ministério terreno. Naquele lugar, a partir de uma conversa que parecia despretensiosa, Jesus quebrou paradigmas religiosos, tocou o coração de uma mulher e alcançou uma cidade inteira com um evangelho profundo, durável e acessível.
Além da versão e-book, agora disponível também em livro físico. Adquira já o seu. Esse é o Evangelho de Jesus. Ele é sempre acessível e ele é durável porque é eterno. Então, cuide do corpo, cuide das emoções, mas cuide também da sua fé e da sua alma. Vamos voltar para esse bate-papo altamente instrutivo aqui. Seu corpo, sua saúde importa. Tiago, voltamos de novo a falar sobre o uso do celular. O uso constante do celular, essa postura aqui, ó, de olhar para baixo e essa repetição dos dedos. Que danos isso pode causar em um curto prazo de tempo? Não estou falando nem longo. As atividades de repetição, elas já são nocivas por si só. E nesse momento de pandêmico, tudo piorou as situações. A protusão cervical, né? A protusão cervical é quando a cabeça ela fica projetada para frente. As vértebras elas trabalham como efeito dominó, desde a cervical até a lombar. A gente tem a cervical, a torácica e a lombar embaixo. Elas trabalham todas alinhadas. A partir do momento que uma escorrega sobre a outra, ou aparece uma pressão da raiz nervosa, que é quando a gente começa a sentir formigamento na mão ou formigamento da perna, a dor ela nunca sobe, ela sempre desce. Então, se tem uma dor lombar, você pode ter uma lombociatalgia, que ela pega o trajeto do nervo, ou da cervical, uma cervicobraquialgia. Então, quando você é ocioso, sedentário, às vezes está com sobrepeso, trabalha deitado como os americanos, junta-se tudo isso, com mais um momento aumentado de celular, de posição, fatalidade na certa. É dor, é protusão discal, machuca, mas machuca mesmo. Tem pessoas que acordam quebrados, tem pessoas que acordam com dor. Você imagina a produção de um dia desse, você falar, hoje vai ser um dia especial, vai ser um dia de vitória, em nome de Jesus, mas o meu físico aqui me lembrando que vai ser um dia de dor também física. E nesse dia, pegando aí um gancho na sua colocação, infelizmente, já fez tudo errado, ok, mas a melhor definição de resgate é hoje. Então, amanheci quebrado, o que a pessoa tem que fazer ali? Ele tem que trabalhar. Primeira coisa, não se medicar por conta, que é automaticamente a pessoa já vai lá e eu tenho aquele remedinho lá. Porque o tratamento medicamentoso ele é um ciclo, ele é 5 dias, ele pode ser 1 por dia, então não adianta a gente inventar. Tá. Você vai acabar prejudicando outros órgãos. A primeira coisa que você tem que fazer se for nas pernas, um sapato baixo, eu trabalho de salto alto, não vai dar para ir. Eu vou de sapato baixo, eu vou com uma roupa mais confortável, ou eu vou chegar no RH da empresa, se tiver, e comunicar que eu não tenho condições de trabalhar. Okay. Exacerbar a dor, nesse momento, forçar a dor, e aí vai trazer um prejuízo. Também, volto a dizer, não é chegar e falar, estou com dor no pescoço, vou dormir o dia inteiro, aí amanhã eu durmo até meio-dia, aí eu como e volto para a cama. Aí você vai ter o dobro de dor. Então é melhor orientar direito, ou procurar ajuda, se der, né? Olha, dica de ouro, hein? Então, não force, se não dá, gente, tem que pegar o telefone, tem que falar com o RH da empresa. Agora, deixa eu pegar uma outra deixa que você deu aí, eu vou catucar a mulherada aí. Porque para nós homens, gente, eu fico olhando, o homem, ele fica olhando uma mulher andar de salto alto, a gente fica pensando, né, como que elas conseguem, não é? Ainda mais quando é aquele Luiz XV, né, fininho. Tiago, dá uma catucada aqui. Esse tipo de calçado, ele tem que ser a exceção e não a regra, não é? A exceção é elegância, né? A mulher, sinônimo de elegância é o salto alto. Existem trabalhos que necessitam trabalhar de salto alto. Ela não tem saída, mas é extremamente prejudicial. Principalmente, o André sabe bem, o encurtamento da musculatura posterior. Se o seu pé, o certo é pisar assim, e você passa a maior parte do tempo assim, esse músculo aqui está mais encurtado. Agora, você passa 10 anos assim, esse músculo ele nem volta ao normal. Você vai precisar fazer esse trabalho. Alongar, liberar a fáscia. E dor vai ter sempre. Torção de tornozelo é super comum. Instabilidade crônica. Ou seja, é como livre-arbítrio espiritual. A gente escolhe, mas depois escolhe as consequências. O físico é a mesma coisa.
Se você não colher, pais de crianças, crianças de jovens, se eu soubesse disso antes, meus pacientes falam, se alguém tivesse me dito isso antes, com 30, com 40 anos, tudo seria melhor. A gente tem que ter a consciência, né, André, que a nossa saúde, o nosso sistema, um sistema difícil. É um excelente sistema o SUS, só que é um sistema difícil. Nem todo mundo tem acesso. Como você vai no SUS para ter essa orientação? Então, assim, você precisa de um convênio bom, você precisa de recurso. Então, assim, precisa de uma igreja boa. Precisa de uma igreja boa, precisa de um bate-papo especial como esse. Mas se não tem, vamos cuidar. É como um carro, é igual eu falo, é um robô, é um carro. Se você não lava, você não troca óleo, você não cuida, ele não vai chegar em Guaratinguetá. Paga agora ou paga depois. E você, que aí vai uma dica assim, de conselho aqui de profissionais e de pastor, é pro coração. Mulherada, se você, por causa do trabalho, já tem que trabalhar de salto alto, cuidado, para isso não se tornar um hábito, porque o preço vai mandar a conta depois. Gente, eu viajo muito em avião, em aeroporto, agora a pandemia diminuiu tudo isso, mas eu fico impressionado com a quantidade de pessoas viajando de avião de salto alto. É desnecessário. Bota um tênis, chega lá, troca. Bota na bolsa, bota o sapato, mas aí bota um tênis dentro de um avião para subir, embarcar, terrenos acidentados. A probabilidade de uma queda e aí de uma fratura é muito maior se você tiver com um sapato de risco, desconfortável. Então, cuidado para a questão da elegância. Eu tenho dito aqui que a campanha Viva Saudável não é para perder peso, é para ganhar saúde. Então, não estamos falando isso para você ficar feia, estamos falando isso para você equilibrar o cuidado com o seu corpo com a sua saúde. Porque uma mulher bonita com a perna quebrada ou com uma lesão vai ser difícil, não é isso? André, fala aqui para nós uma maneira prática. O cara não tem dor, mas para não ter, para ele começar o seu dia, antes de ir trabalhar ou antes de ir para a academia, como que ele deve fazer? Pensando sobre acordar, iniciar o dia, a gente tem uma relação positiva com o hormônio do estresse, que é o cortisol. Sabe que ele é o hormônio responsável por fazer a gente acordar quando o dia amanhece. E um outro hormônio, a melatonina, que quando baixa o sol, vem o sono à noite, né? Agora, com a luz, a gente perdeu os efeitos da melatonina. Quando a pessoa acorda, a gente pode recomendar que ela faça alongamentos leves, né? Até puxando o contexto do salto alto, além da pessoa ter o encurtamento da panturrilha, ela vai sobrecarregar o joelho, tendo as condropatias, e vai fazer uma rotação do quadril e vai vir a lombalgia, pensando no mundo feminino. Se a pessoa iniciar o dia com um alongamento básico, principalmente dessa região periférica, né, do tornozelo, dos joelhos, fazer uma meditação, uma oração, fazer o devocional do dia ali, ela vai conseguir, primeiro, baixar o nível de ansiedade, aumentar a concentração, ela vai liberar novamente aqueles hormônios, a endorfina, a serotonina e a ocitocina, o que vai fazer com que ela aumente a produtividade, aumente o bem-estar, ela consiga passar o dia inteiro dela em alta performance, que é uma palavra que se usa muito hoje no mundo profissional. Certo. André, pegando ainda uma dica aí do que você falou, tem alguma parte do corpo que geralmente fica mais esquecida, que a gente não exercita e deveríamos exercitar ou alongar diariamente? Tem sim, pastor. A área do corpo que as pessoas negligenciam é a região do abdômen, né? A gente chama essa região de core, que envolve o abdômen, a lombar, glúteo, os músculos adutores. Essa região é a famosa região do centro de força. E quando a gente tem essa região fraca, a gente tende a compensar a nossa musculatura dorsal, que no caso aí seria a coluna lombar. A gente tende a ter os desvios posturais. E a gente tende a ter aquela famosa barriga dilatada, né? Porque essa musculatura acaba ficando desprotegida mesmo. E quando a pessoa começa a cuidar do abdômen, pensando nessa região do core, cuidar dos glúteos, cuidar da postura como um todo, ela vai ter uma coluna saudável e também ela vai conseguir proteger diante do dia a dia profissional.
Ok. Gente, o nosso tempo passou, né? 45 minutos de programa. Eu vou pedir para vocês, por favor, dar aquela dica de ouro de como cuidar melhor do seu corpo e viver saudável. Primeiro o Tiago, depois o André. E também deixar, por favor, um dos seus contatos para que o pessoal possa, você que está interagindo e quer uma consulta com um fisioterapeuta ou um personal trainer, tem 2 profissionais de alta qualidade que recomendamos para você. Então, gostaria de agradecer a presença. Você vê que a conversa boa, mas mais do que boa, a conversa necessária passa rápido. Ainda mais num ambiente tão bom, tão lindo como esse aqui que a gente está hoje. Quero dizer para os pais, principalmente de filhos, né, de aos 10 anos, 12 anos, ficarem de olho, buscar sempre orientação, não façam nada sozinho. Como o André tinha falado, patologias de joelho como condropatia, condromalácia, que é uma inflamação numa cartilagem embaixo da patela, tão comum para uso de salto, tão comum para atividade física errada. Se você entrar numa atividade, mesmo que seja num parque, você vai ter sérios problemas. Outra coisa, não busque os atalhos. Faça sempre uma analogia com o lado espiritual. Não busque os caminhos mais curtos. Exemplo, minha postura é ruim, eu vou colocar um colete, eu vou colocar uma cinta, aí eu fico retinho. Vende na internet, todo mundo está olhando. Por que é problemático? Os músculos não fazem a função. O colete faz a função que ora era do músculo. Quando você tira o colete, você desanda muito mais do que você era. Então não existe milagre para isso, existe milagre para a parte espiritual. Então, se quiser ver, o meu Instagram tem bastante matéria esclarecedora, Dr. Tiago Macedo Bastos, com TH. E lá você consegue ver bastante fotos, bastante... Eu cuido da parte esportiva aqui em São José dos Campos, dos atletas de futebol profissional, cuido também da medicina da coluna. Então, assim, o meu tratamento é individualizado. É 1 hora de bate-papo esclarecedor. É terapia manual, não são aparelhos. Às vezes, eu pergunto para o meu paciente sempre assim, você tem uma dor na cervical, aí você toma analgésico, por que vai sarar? Se você tem uma discopatia, você tem uma compressão nervosa, você tem um problema mecânico, o tratamento deve ser mecânico também. O que é mecânico? Manipulação. As vértebras, terapia manual, osteopatia, você manipula cada segmento vertebral. Você alinha quadril, você alinha joelho. Eu acho legal a massagem, a massoterapia. Não vai te resolver esse problema. Ela vai ser gostosa na hora, amanhã ela está ali de novo. Então, a orientação é a chave do sucesso. E eu queria agradecer novamente, boa tarde a todos, e a Igreja da Cidade, e a Editora Spiri. Muito obrigado, Tiago. Dicas de ouro, um profissional de alta qualidade aqui para abençoar e inspirar a sua vida. Pega aí o contato, o pessoal está colocando aí também no nosso chat. Seu recado, sua dica de ouro, André. A minha dica de ouro é o que eu falo muito para as pessoas no dia a dia do trabalho. Para você fazer atividade física, depende só de você. Comer, dormir e se exercitar são atividades que não dá para transferir, não dá para delegar, não dá para terceirizar. Hoje em dia, todos nós conhecemos alguém que ficou aí internado, entubado, ou algumas pessoas conhecem alguém que veio a óbito. E eu fico pensando nas pessoas que saíram daquela situação, qual é a relação delas com a saúde dela? Qual é a relação delas com o exercício? Qual é a relação delas com o sono, com a alimentação? Eu falo isso porque eu vi isso lá no estúdio de algumas pessoas que eram sedentárias, negligenciavam o cuidado físico, e aí quando tiveram essa experiência dolorosa com o Covid, elas tiveram que mudar os hábitos e mudar essa questão de que eu posso terceirizar no meu trabalho, eu posso terceirizar várias atividades que eu acho que só eu posso resolver, e de fato, quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido da minha mente, quando eu cuido da minha saúde, naturalmente eu vou conseguir produzir mais e melhor. Então, essa é a minha dica para todos. E quem quiser conhecer o meu estúdio, fica ali no Vila Diana, na Rua Major Vaz. No meu Instagram eu faço um trabalho de divisão de conhecimento. Lá eu coloco conteúdos, coloco dica de exercício,
coloco casos de alunos, coloco histórias para justamente buscar inspirar as pessoas a vencer o sedentarismo. Eu acho que essa é a guerra maior que a gente enfrenta nos dias atuais. Ótimo. Então que vocês também continuem se cuidando, vivendo com saúde, cuidando da fé, cuidando do coração, cuidando do espírito. Um abraço para as esposas e os filhos de vocês e muito obrigado por estarem conosco. Semana que vem, então, o nosso programa Cidade Entrevista aqui no canal Igreja da Cidade Online. Toda quinta-feira, meio-dia, os próximos 2 programas, o nosso querido pastor Ian Lima, que é o pastor de comunicações da Igreja da Cidade, estará com vocês, porque eu estarei de férias. E já quero anunciar aqui para vocês, na próxima semana, os convidados serão o doutor Elton Júnior com o doutor Rodolfo. Como estamos ainda na era Covid, o Dr. Rodolfo, pesquisador da Unicamp, ele está desenvolvendo um projeto aqui na nossa região com 200 mil kits de exames de Covid, em especial para pessoas ou que se vacinaram ou que tiveram Covid, e ele está desenvolvendo todo um projeto em cima disso, e isso diz respeito à saúde e bem-estar de você também. Então, semana que vem, esse é o nosso tema e você é o nosso convidado. Se você gostou do programa de hoje, compartilhe para o maior número possível de pessoas, para que também todos possam rever as suas posturas e terem um cuidado melhor com o corpo. Eu quero deixar o último livro de dica para você, é Supere Suas Perdas. Nesse tempo tão difícil, nos solidarizamos aí com mais de 500 mil pessoas que perderam suas vidas, e aí tem aí os parentes, os amigos que estão de luto. Talvez você conheça alguém que precisa de uma palavra amiga. Eu e Leila escrevemos este livro, Supere Suas Perdas, pela editora Inspire. Leila, psicóloga, eu pastor, e a gente quer também levar conforto e consolo na palavra de Deus para pessoas que tiveram perdas, em especial nesse tempo. O livro está relançado com uma capa ainda mais bonita, com um conteúdo joia para você, em e-book e também em livro impresso. Semana que vem a gente se vê. Deus abençoe e viva com propósito. Cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide da sua alimentação, cuide do seu espírito. Cidade Entrevista termina aqui, até a próxima semana. Obrigado.